Olá, eu sou a Cris Magaldi. Olá, eu sou Cristiano Pereira. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, podcast Impressão Digital, e siga as nossas redes sociais. Bom, hoje nós temos um convidado autêntico. Ele tem 39 anos, jornalista, apresentador de rádio e TV e ganhador do prêmio Melhores do Ano de 2023. Com a gente, Rodrigo Marini. Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo convite. Cris, obrigado. Eu gosto de podcast, eu acho que isso é uma ferramenta incrível. E quando você vem para um podcast que se chama Impressão Digital, é para extrair do cara mesmo, né? A gente tenta o máximo. Eu confesso que diante de profissionais bons, eu fico meio tímido, rapaz. E eu tô um pouco tímido hoje com você aqui. Por quê? Porque eu tô, rapaz. E é a primeira vez que a gente está frente a frente, né? Eu te acompanho, não é de hoje. É. De grandes emissoras, desde bancada de jornal, de TV. Jornal Tarobá, né? Jornal Tarobá. Jornal Tarobá. Quantos anos você ficou Foram lá? 5 anos na bancada ali no horário do almoço. Jornal da Paiquerê também. E Jornal da Paiquerê também, mais 5 anos. E quando vai ao supermercado, te ouve também. Eu tô por aí, tô por aí. Mas vamos lá, vou me soltar. Que legal, bom tê-lo aqui mesmo. E hoje a gente quer conhecer essa impressão digital, né? Que Bacana. você é conhecido em Londrina e toda a região por ser esse cara autêntico, um pouco polêmico, mas a gente quer extrair o melhor. Que a gente sabe que você tem bastante história e a sua essência também é muito legal. História aí. Então, Rodrigo, queria que você contasse para quem está nos assistindo um pouquinho da sua história, porque tem muita gente que não sabe onde você nasceu, onde você cresceu. Conta um pouquinho da sua infância. Bom, Cris, eu nasci nos 5 conjuntos, na rua Edson Ricardo de Lima, no conjunto Luiz de Sá, na rua de trás da mata, numa manhã 7h30 do dia 27 de janeiro de 1984. E você sabe que desde pequeno, Cris, eu tinha sonho de trabalhar com microfone. Eu via pessoal na televisão, de imediato a televisão me chamou a atenção. Mas depois o rádio. E eu achava um negócio tão mágico. Quando eu passava o verdureiro na rua de casa, o Bonfim, com uma Kombi, e ele parava na porta de casa e a primeira coisa é que eu pegava o microfone dele e eu queria me sentir comunicador com o carro do verdureiro, ou então o Filho de Deus, que era um vendedor de ovos, era o Filho de Deus, pessoal do Califórnia. Está passando na sua rua o carro dos ovos. E a gente parava numa Kombi vermelha, numa calota cromada, eu nunca me esqueço disso. O Filho de Deus parava na porta de casa também e a gente pegava o microfone, eu queria ser radialista, pegava uma caixa de papelão, pegava aquele papelãozinho, aquele rolo do papel higiênico, colava na ponta da caixa, fazia de câmera, queria ser apresentador, queria ser polêmico. Que legal. E eu queria ser isso desde criança. Isso com quantos anos, mais ou menos? Há uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. Daí em 94, com 10 anos, eu me esqueço que a minha primeira reportagem com 10 anos foi na morte do Ayrton Senna. Que eu saí entrevistando, fazendo enquete na escola Aristides Souza Mello, no Califórnia, entrevistando a molecada. O que você acha da morte do Ayrton Senna? Quem que foi Ayrton Senna pra você e tal? Que legal. Então essa foi a minha primeira memória, assim, era isso que eu queria fazer. Era isso. Não fiz faculdade, não consegui. Eu tive uma educação muito, muito deficiente, muito ruim. Eu faltei muito à escola. Eu não gosto de contar essas histórias, nem no Instagram, na rádio, porque parece que eu quero me promover em cima desse meu passado triste. Meu pai era alcoólatra. Então, eu sempre olho o álcool com muita restrição, com muita reticência. Eu tomo minha cervejinha, gosto, mas eu tenho meu limite. Porque meu pai morreu com álcool. Meu pai foi alcoólatra, inveterado, perdeu oportunidades na vida, se destruiu. Meu pai morreu com 58 anos por conta do álcool. Em casa, desde criança, eu sempre vi o meu pai chegando bêbado e agredindo minha mãe. Meu pai espancava minha mãe. Eu tinha 8, 9, 10 anos e eu cresci nesse ambiente hostil, né, de muita agressão. Quando ele não bebia, ele era uma outra personalidade. Quando ele enchia a cara, ele acabava com tudo. Muito violento. E até me lembro de uma passagem na Rádio Brasil Sul,
porque desde criança sempre gostei de rádio, e a molecada tava lá assistindo Jaspion, Jiraya, tava assistindo Robocop. E você tava ouvindo rádio. E eu tava ouvindo rádio. Os meus ídolos não eram os heróis. Sim. Não eram Homem-Aranha, Hulk, nada disso. Os meus ídolos eram Alborguete. Eu era fã do Alborguete. Chegava em casa da escola, jogava a mochila e assistia Alborguete. Como se fosse hoje eu me lembro. E daí o Dans Barreira, saudoso Dans Barreira, que anos mais tarde eu fui trabalhar com o pai dele, Paulo Sérgio Ferreira. É. O Dans Barreira, ele entrou na rádio de manhã, era o Plantão de Polícia, na Rádio Brasil Sul, e quem apresentava era Heraldo Farias, reportagens de Dans Barreira e Nicéia Lopes. O Dans Barreira entrou falando de um caso de um homem que foi parar na delegacia porque espancou a esposa, e a esposa depois voltou à delegacia para tirar o marido da cadeia porque o marido era funcionário público, e os dois, nunca me esqueço das palavras do Dans Barreira, os dois não têm vergonha e terminaram em amor macabro. Meu Deus. E eu cheguei na escola, o comentário era isso. O marido que bateu e a professora falando, eu peguei a professora, tia Dirce, com todos os alunos na sala, não comentem, porque é o pai e a mãe do Rodrigo Marini. Então, hoje, quando eu dou uma notícia de um alcoólatra que às vezes cometeu algum tipo de abuso e tal, eu tenho maior cuidado como eu vou dar essa notícia. Porque atrás dele tem uma criança, tem um menino, como o Rodrigo Marini, que vai carregar isso pro resto da vida. Você viveu isso na pele, Na né? pele. Então hoje eu tenho muito cuidado, muito tato. Não deixo de dar notícia, mas eu passei por isso lá atrás. Como é que era o nome do seu pai, da sua mãe? Dalir e Marlene. Você tem irmãos? Tenho. O meu irmão mais velho, o Alexandro, que tem um trailer de pastel. Tenho a Aline, que vem depois do meu irmão, que é filha do primeiro casamento do meu pai, que tem 42, 43, que trabalha na área de segurança. E eu tenho uma outra irmã que também trabalha na área de segurança, é funcionária pública, que é a Jéssica, que tem 40. Eu tenho 39, a Jéssica deve ter 41. Eu venho lá da Zona Norte também. Eu praticamente nasci, morei até os 10 anos lá no Heimtal. Ah, é? Então nós somos ali, né, da mesma Somos região. conterrâneos. Somos conterrâneos ali da região norte de Londrina, né? Eu tenho muito orgulho disso. Eu nunca na minha vida escondi isso, pelo contrário, sempre eu falo que sou do Heimtal. Você tem orgulho dessa simplicidade, de onde você veio? Ô Cris, eu não mudei nada. Eu continuo do mesmo jeito. Eu nunca me deslumbrei com o sucesso, nunca. Quando eu estive num momento bom também. Hoje eu estou no meu melhor momento, mas eu já estive em outros momentos bons também. Sim. Na televisão, em horário nobre. Fui tirado da televisão por política, tá? Por acordos políticos. Mas quando eu estava na televisão, eu nunca fui de pisar em ninguém. Pelo contrário. Tem até um apresentador hoje, numa determinada emissora de televisão, que eu poderia até falar o nome dele, mas talvez para ele fique constrangedor, para mim não. Ele era um repórter desempregado de uma emissora de rádio, ele havia sido demitido, estava desesperado. Eu acolhi esse rapaz, eu abracei ele, falei, eu estou na televisão, tenho moral dentro da televisão e vou te trazer para a televisão. E coloquei ele dentro da televisão para cobrir férias. Defendi o nome dele e se tornou repórter. Hoje esse cara passa por mim como se não tivesse nenhuma gratidão, né? Então assim, essas coisas, elas machucam a gente. Porque para mim, a gratidão é a suprema lei do ser humano. Você pode ter qualquer defeito, Cris. Mas se você tem gratidão, eu esqueço todos os seus defeitos. A gratidão para mim é algo muito nobre. Então, eu nunca pisei em ninguém, eu me mantenho do mesmo jeito que eu estava, no baixo, no alto, quando eu andava essa JK, essa Higienópolis a pé em 2016, procurando emprego, porque em 2016 foi o pior ano da minha vida, que eu estava desempregado, e eu bati em todas as emissoras, na porta de todas as emissoras, e nenhuma emissora me abriu as portas. Eu me vi em desespero, porque eu só sabia trabalhar com microfone.
Eu comecei com 19 anos, lá na TV Tropical. Comecei primeiro na televisão, depois eu fui pro rádio. Lá na TV Tropical. O primeiro cara que me deu o microfone na mão foi o Leonel Bacinello. O Leonel falou assim, ô rapaz, vem cá, lá no corredor da CNT, você tem vontade de trabalhar? Jeitão do Leonel. Eu falei, eu tenho vontade. Ele tinha um programa chamado Olho Vivo. Isso era 2000, 23 anos atrás, 2001. Eu falei, Leonel, eu tenho meu sonho trabalhar com isso. Eu tinha 17, 18 anos. Eu falei, é o meu sonho. Ele falou assim, seguinte, o meu repórter faltou, eu preciso hoje fazer uma matéria lá na exposição. Era exposição, não era exposição. Era aniversário da Paiquerê FM. Vai ter um evento, um mega show da Paiquerê FM, e o meu repórter faltou. Eu vou lá. Sempre essas histórias, né? Primeira entrevista que eu fiz, né? Eu tenho esse VHS até hoje. Eu tenho um videocassete só para ver essas fitas. Primeira entrevista, eu gaguejava. Não saía nada. Meu Deus, a vozinha sumia. O primeiro entrevistado meu, Carlos Massa, era o Ratinho, que estava aí e tal. E eu não conseguia nem conversar, né? Ele era repórter do Cadeia? Não, já não era. Já era o Ratinho. Tá. Ele já estava no SBT, já estava milionário. 2000, ele foi pro SBT em 98, então já tinha estourado. Já tinha estourado. Então, a minha primeira oportunidade de televisão foi na TV Tropical. Você era produtor da Cloara, né? Você começou, né? Eu comecei como repórter na CNT, mas como eu não ganhava nada, aí surgiu uma oportunidade para ir para a TV Tarobá, que era na Rua Belo Horizonte. Quem estava no ar? Cloara Pinheiro, Marcão Careca e Carlos Camargo. Que ano que foi? 2000, a Cloara foi 2003. Eu passei por lá um pouco depois. Eu trabalhei em 2004. Na TV Tarobá? Na Belo Horizonte. Você fazia o que lá? Eu era do comercial. Do comercial. Fui a primeira não era o mesmo departamento, não vou lembrar. E a Cloara me encontrou um dia na escola, que ela foi dar palestra, falou assim, rapaz, menino, eu gostei muito de você. Você não quer trabalhar comigo na televisão? Eu falei, não, eu vou. Eu já tinha feito um bico lá na CNT, não tinha nada oficial ainda e tal. Falei, não, eu já falei para ela, eu tenho experiência. Tinha nada. Tinha acabado de começar. Que experiência que eu tinha? Experiência de uma pegar no microfone. Ela falou assim, não, vamos trabalhar comigo, que você é muito ligeiro, muito esperto e tal. Fui trabalhar como auxiliar da Cloara. E a Cloara estava num momento muito difícil também. Eu me lembro da Cloara num Ford Ka preto, aquele Ford Ka antiguinho, com luz cortada, água cortada, era um perrengue danado. Cloara sabe disso e a gente dividiu alguns momentos difíceis juntos. Quando ela era apresentadora lá atrás, ainda antes da fama e tal. E eu estava começando, então eu também tenho gratidão à Cloara Pinheiro que me deu essa oportunidade. Eu conheci ela lá na CNT, quando ela começou a fazer programa de TV, junto com uma outra mulher que eu não lembro o nome. Na verdade, assim, a Cloara começou em 97, 98. Eu estava lá. 97, 98 estava lá, porque o Barbosa Neto tinha um programa na televisão chamado Acontecendo. Isso. E eu era moleque, tinha 12 anos, em 96, 97, e daí eu matava a aula para ver o Barbosa na televisão. O Barbosa era um ídolo. Ninguém nessa cidade, nem o Carlos Camargo, que talvez tenha sido o cara que mais ganhou dinheiro em televisão em Londrina, mas não chegou a ter a audiência que o Barbosa tinha. O Barbosa foi um fenômeno. O Barbosa em 96, 97, ele dava número 1 no Ibope, era primeiro lugar. Na época era o Jornal Hoje, na Globo. O Barbosa desbancava o Jornal Hoje. O Barbosa tinha plateia de segunda a sábado. Então, assim, era um fenômeno. O Barbosa era um artista para Londrina. Fervia de gente o auditório da CNT. E eu tava lá no meio, porque eu queria trabalhar em televisão, queria ver como é que fazia. E eu fui lá com 12, 13 anos, e ali eu conheci o Barbosa, conheci a Cloara, fizemos amizade nessa época. Depois, em 2003, 6, 7 anos se passaram, ela já estava na Tarobá, que ela me chamou para trabalhar com ela. Mas eu sempre fiquei xeretando esse meio aí. Sim, sim. Mas, Gil, você comentou assim, bastante sobre em relação à tua infância, que foi uma infância muito difícil, né? E eu acredito que, enfim, foi triste. Né? Foi triste. Foi muito triste. Acho que você lembrar, principalmente de um pai, né? Enfim, com Mas hoje, você sabe, Cris, que hoje, naturalmente, alguém guardaria mágoa. Porque era um cara agressivo, um alcoólatra, mas eu tenho dó. Eu tenho pena. Porque o meu avô, depois eu fui descobrir que o meu avô, Arsênio,
o pai do meu pai também era alcoólatra. Aí depois eu fui investigar e fui através de tio, de tia, e que o meu pai também teve uma infância sofrida. Então ele só me entregou aquilo que ele tinha. Exato. Sim. Eu não podia cobrar nada dele. E assim, dentro de todas as limitações e todos os defeitos, ele foi um baita pai. Eu carrego muita qualidade do meu pai. Um cara honesto, funcionário público, brasileiro, trabalhador, decente. Enquanto eu vi ao longo da minha vida muito funcionário público se dando bem, porque achacava empresário para receber propina, eu vi o meu pai pegar bombril e na porta de casa, ele naquela época a prefeitura trabalhava muito com moto, os fiscais da prefeitura andavam com moto vermelha, com aquela caixinha atrás, uso exclusivo em serviço. Horário de almoço, meu pai levava a moto para casa e limpava com bombril a raia da moto, cada raia. Ele falava, a gente tem que ter zelo pelo patrimônio público. Meu pai era um cara zeloso com as coisas dos outros. Até hoje eu vou à feira e o Takeshi do pastel fala do meu pai com saudosismo, com boa memória. Os feirantes que lembram do meu pai, porque meu pai era um cara decente, um cara honesto, um cara correto. Até eu ia te perguntar, eu sei, né, tiveram momentos tristes, mas tiveram momentos bons durante seus 39 anos aí. Tem alguma, até para o pessoal te conhecer melhor, tem algum momento assim que você guarda com muito carinho, que você fala assim, esse foi o dia mais feliz da minha vida? O dia mais feliz da minha vida? Não tenho uma data assim que eu vou falar para você, essa foi a melhor data. Eu sou tão, Cris, tão intenso, e ser tão intenso me causou tantos prejuízos, porque as pessoas não estão preparadas para você ser verdadeiro, por você ser verdadeiro. As pessoas não estão preparadas para você falar um não. As pessoas não estão preparadas. Então eu sempre fui muito intenso em tudo, e até nos meus momentos felizes. Porque eu acho que tive tantos momentos bons. Tantos momentos. Quando eu fui, por exemplo, convidado para apresentar programa em Curitiba, na Rede Massa, para mim foi um bom momento. Foi um momento maravilhoso. Quando a Grupo RIC me fez uma proposta e me ofereceu na época, que até então nunca tinha visto tanto dinheiro, para mim era uma boa grana. Então assim, eu tinha sido demitido da Rede Massa. Só para você ter ideia, Cris, eu tenho na minha carteira, eu podia até ter trazido a carteira, eu tenho 3 registros ou 4 registros da Rede Massa, eu tenho 5 registros da Rádio Brasil Sul, porque eu sempre fui esse cara intenso que fala o que pensa desde muito novo. Aí acabavam me cortando, me demitiam, depois contratavam de novo. Então assim... Era o meu malvado favorito. Mas por exemplo, para uma Rede Massa... Sim. Mandar embora, depois contratar de novo, o cara, ele tem alguma qualidade. Sim, claro. Ele tem um mínimo de qualidade. Né? 3 vezes. Então, assim, uma vez eu quebrei o pau com o Camargo. Briguei com o Camargo. É mesmo? Briguei com o Camargo. Eu tava muito cansado. E o Camargo... Foi assim. Vocês estavam onde? O Camargo tinha saído da Tarobá. 2010. Não sei o que aconteceu lá. O Camargo brigou com a Tarobá. E rompeu, foi chamado para Massa, e foi né? chamado para Massa. Aí o Camargo foi para a Rede Massa e a equipe dele ficou. Não quis ir com ele. Legítimo, ninguém quis ir. Só que ele estava sem repórter. Aí o Camargo já ia estrear meados de junho de 2010. Aí eu estava lá na CNT, fazendo um programa no horário do almoço chamado Sem Censura. Cidade Sem Censura. Eu e Aguinaldo Rosa. Aí o Camargo mandou uma proposta para mim, me ligou. Falou, o nosso ex-secretário de obra. O Aguinaldão, o cara que mais entende de Londrina. Meu telefone toca, eu tava na beira do Lagapó tomando caldo de cana, tinha acabado de sair da CNT. Numa pindaíba, Cris, uma pindaíba, rapaz do céu. O telefone tocou, atendi, oi, Rodrigo? Oi, sim, é o Camargo, tudo bem? Eu falei, Camargo? É o Camargo, Carlos Camargo. Falei, Camargo, e daí? Amanhã você pode conversar comigo na Pai Querer? Eu falei, posso, claro, mas eu não entendi. Quer falar comigo? Será que é alguma proposta de trabalho? Eu estava numa pindaíba. Em dinheiro de hoje, assim, eu ganhava R$1.000, um salário mínimo. E daí eu fui lá conversar com ele de manhã, no estúdio. Ele falou,
eu tô indo pra Rede Massa, vou estrear agora, tipo assim, semana que vem vou estrear, e eu tô sem repórter. Na época a proposta era 3 vezes o que eu ganhava, e mais uma quirerinha lá que eu ia fazer uns boletins pra Pai Querer. Falei, nossa, vai melhorar minha vida, né? Falei, Camargo, tô com você. Aí teve um evento, tal, veio o Ratinho, veio todo mundo, tal, no Fábrica 1, eu acho, Empório Guimarães, não lembro. Foi um evento muito grande. Era a reestreia da Rede Massa. Porque a Rede Massa entrou no ar em 2008, aí eles tentaram vários apresentadores, não deu certo ninguém, trouxeram gente de fora, não deu certo. Isso. Quando levaram o Camargão, foi estouro de audiência. O Camargo estava no auge, né? E daí eu fui estrear com ele. Então, pra mim também foi um momento... Você perguntou de momento feliz? Pra mim foi um momento muito grande. Ali foi um momento profissional meu. Que daí eu fui pra uma Rede Massa e fui pra uma Pai Querer. Que era o que tinha de top aí, de TV e rádio na cidade. Fiquei um tempo na Pai Querer e fazendo tudo. Não tinha outro repórter. Era só o Rodrigo Marinho. O Camargo fazia à tarde, eu fazia de manhã, noite e madrugada. Nessa época era 5 horas da manhã, o Pai Querer urgente. Aí o Camargo abria e eu na porta da delegacia. O Camargo já chamava eu de madrugada lá. Bom dia, Rodrigo Marinho. Eu, bom dia, Camargo. E na madrugada o cara bateu na mulher, o cara atropelou não sei quem, foi preso por tráfico, então entrava ao vivo. Mas aquilo, eu estava ganhando dinheiro, mas eu estava muito cansado. Aí eu falei, Camargo, eu vou parar com a rádio. Aí ele falou, não, quem faz TV comigo tem que fazer rádio. Eu falei, mas não estou aguentando. Para mim tá muito trabalho. Aí ele falou assim, ó, porta da rua, serventia da casa. Eu falei, então, obrigado, tô indo embora, amanhã eu não volto mais. E saí. E fui. O Gelson Negrão veio atrás de mim e falou assim, você é louco, rapaz? colega, que é isso? Você é louco, tem que voltar. Eu falei, Gelson, não vou embora pra casa. Meu, birrento, marrento. Sempre fui marrento. Eu tô indo embora. E o mundo tá aí aberto pra eu ganhar o mundo. Vou pro mundo e tal. Só que eu não tinha entendimento que isso ia me fechando as portas. Que você vai criando carimbos. E daí você não tá vendo os rótulos que estão colocando em você. Sim. E você vai dando pano pra manga. O rótulo também não vem do nada. Sim. Ah lá, ó, briguento, abandonou o trabalho, esquisito. Quando eu vi, ninguém bota rótulo na frente. Na frente é só abraço, Cris. Sim. Os rótulos estão atrás. Aí um dia eu peguei um rótulo aqui, ó, briguento. Outro rótulo aqui, pô, ranzinza. Outro rótulo aqui, chato, não sei o que. Rapaz, eu tava cheio de rótulo. Aí o Gelson Negrão foi meu parceiro. Ele falou assim, não, você não vai ficar desempregado, não. Vai pra Rede Massa em Curitiba. Fui pra Curitiba, recomecei minha vida, fiquei uns meses lá em Curitiba e não gostei de Curitiba, não gostei. Falei, ô, pessoal, obrigado. São poucos que gostam de Curitiba. Eu também moro em Curitiba, não gostei de Curitiba. Ah, então. E começou a me dar saudade de Londrina e não quero mais. E o pessoal falando na minha cabeça, rapaz, aguenta as pontas que você vai apresentar o programa na hora do almoço aqui. Você vai ser o grande apresentador aqui. E tava numa transição que eu não tive essa leitura na época. Uma transição de apresentador. O apresentador lá estava saindo e eles estavam testando um monte de apresentador. E eu tava no teste. Peguei minha mala, botei no ônibus da Garcia, vim embora, deixei Curitiba. Esse foi um arrependimento meu. Se eu tivesse aguentado um pouquinho, talvez eu estava hoje na capital fazendo já 11 anos de Rede Massa ou 12 anos de Rede Massa só em Curitiba. E eu vim embora. Aí, rapaz, voltei para minha luta de novo, voltei para a CNT. E daí o Gelson Negrão me ligou para um café lá no Contour e falou, seguinte, o Marini, o Rafael Lamastra vai te trazer de volta pro grupo. Eu falei assim, e eu tô te defendendo, hein? Eu sou seu advogado. E foi mesmo. O Gelson foi um cara incrível na minha vida. O Gelson é, para mim, o maior profissional que eu conheci no jornalismo. Professor. Não tô puxando o saco dele, porque eu não preciso dele, ele não precisa de mim. Sim. Tô sendo verdadeiro. O Gelson é professor. Poucos conhecem de jornalismo como ele. Aí ele falou assim, ó, vai lá, conversa com o Lamastra, vocês se acertam e você volta. A proposta dele é boa. Fui, conversei com o Lamastra, ele falou, ó, você tá voltando aqui porque o Gelson tá te defendendo, tá? O Gelson gosta muito do seu trabalho e você vai estrear um programa que nós vamos colocar no ar, que é o Tribuna Manhã. Vai ser um programa comunitário,
voltado para os bairros de Londrina, para mostrar nada de polícia, vai ser polícia o Camargo faz. Sim. Você vai fazer bairros, Tribuna Manhã. Aí estreiei, voltei. Foi no momento em que a Rede Massa estava repaginando layout, estúdio, cenário, tudo. E eu fiquei lá um bom tempo. Fiquei até 2014, quando daí veio... Também foi mais uma alegria minha. Aí foi 2014 quando o Grupo RIC me convidou. E me ofereceu o dobro do que eu ganhava na Rede Massa para apresentar o programa Balanço Geral, que o Cobra havia deixado, porque o Cobra em 2014 foi candidato a deputado, né? Foi eleito e daí ficou sem apresentador. E o Rodrigo Marini assumiu. Fiquei até 2015 e daí seguimos. Ô, Rodrigo, você falou dos rótulos, né? Tem um que eu ouvi muito, né? E até aqui, o Rodrigo polêmico. Uhum. O que você me fala sobre isso daí? Você se acha um cara polêmico? Não. Você optou por esse caminho da comunicação? Não é que eu sou polêmico. É que no comparativo, eu acabo me destacando porque eu falo aquilo que ninguém fala. Mas qualquer um pode falar. Não sou melhor do que ninguém, não faço para causar. Tenho dificuldade, às vezes, quando eu entro no ar lá no Jornal Tarobá FM de manhã, eu penso, será que eu devo falar isso? Não porque alguém me pediu, nunca ninguém chegou e falou, isso pode e isso não pode. Nunca. Nunca ninguém me falou. Esse fala, esse... Não, nunca teve isso. Eu tenho a liberdade que eu preciso. Mas eu penso, será que eu posso falar isso? Eu devo falar isso? Porque como é que o público vai entender? Porque às vezes parece até que se eu falar todo dia do Cristiano Pereira ou da Cris... parece que eu tenho algo contra eles pessoalmente. O Cris é o prefeito de Londrina. Pô, mas todo dia o Marini fala do Cris. Mas é que eu vejo a necessidade de falar do Cris porque ninguém fala. E daí eu viro um cara polêmico. Até o Macedão. Se o Macedão estiver assistindo, um abraço, Macedão. Aliás, nós já fizemos convite para ele vir aqui. Ele vem. Ele gosta também do microfone. Ixi. Um dia ele falou num podcast assim, o Marini? Marineta? O Marineta é um boquinha de esgoto. Só fala mal da cidade. Se achar num podcast, vai ter esse corte dele aí. O Marineta? O Marineta é um boquinha de esgoto. Fala mal de todo mundo, fala mal de meio mundo. Fala mal da cidade e tal. Mas não é que eu falo mal, eu falo aquilo que acontece. Eu proponho um desafio. Alguém venha e fala, isso é mentira. Me fala. Eu peço desculpa. Se algum momento eu trouxe uma mentira no ar, eu inventei uma fake news, eu peço desculpas e não falo nunca mais no microfone. Eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu falo, que eu coloco no ar. Não tenho rabo preso com ninguém. Não devo favor para ninguém. Não entrei em nenhuma emissora de rádio e televisão com apadrinhamento político de ninguém. Que isso acontece, é natural. Sim. Fulano coloca porque é amigo e tal. Nunca fui apadrinhado de ninguém. Fui assessor parlamentar em 2019. Felipe Barros me convidou para ser assessor. Aceitei. Fiquei 1 ano com ele e falei, Felipe, não é para mim. Não é para mim. Eu vou tocar minha vida no rádio e o salário era um bom salário, mas não é o que me encanta. Que eu falei para a Cris até antes da gente começar aqui a transmissão. Falei, Cris, eu posso estar ganhando dinheiro, mas se eu não tiver tesão pelo microfone, para mim não vale nada. Quando eu acordo de manhã, Cris, para ir para a Rádio Tarobá FM, eu vou com tanta alegria, com tanta energia, com tanto tesão. Aquilo para mim é uma realização de um sonho. Daquele menino lá do Cincão que tinha vontade de falar no microfone e hoje fala. E hoje tem, quando eu ligo o rádio, quando eu ligo o microfone, o trabalhador liga o rádio, eu tenho uma multidão de pessoas me esperando para entrar no ar, para ouvir o que eu vou falar. Então isso para mim é uma realização. Mais uma vez falando sobre o que me deixa feliz, o que me deixa... o momento de alegria. Isso para mim é um momento de alegria. Mas eu não sou um cara polêmico. Eu falo aquilo que tem que ser falado. Acho de verdade que todo jornalista tem que falar. Porque um jornalista que não tem opinião, Cris, é um cirurgião que não tem bisturi. É um pintor que não tem pincel. Nós, jornalistas, sobretudo quem é formador de opinião, tem que ter ideia, tem que ter opinião.
E eu não preciso ser inimigo do Cristiano Pereira, eu não preciso ser inimigo do Marcelo Bellinati, do governador. As ideias são divergentes, mas o respeito é convergente. Eu tenho amigo, por exemplo, o secretário de saúde é meu amigo. É meu amigo, um cara que eu adoro, Felipe Machado. Entendeu? Só que ele sabe disso, que no rádio eu não sou amigo, eu sou profissional. Sim. Eu não vou deixar de cobrá-lo. A Cloara Pinheiro, olha que exemplo. Cris, a Cloara Você foi deu quem... um apertão ultimamente nela? A Cloara, pela natureza do que as pessoas podem pensar, pô, o Marini trabalhou com a Cloara, amigo da Cloara, começou na televisão com a Cloara, ele não vai falar da Cloara no programa dele. Vai passar pano pra Cloara. Não passo, ela sabe disso. Sim, sim. Ela sabe disso. Que eu critico, que eu elogio, não recebo nada de ninguém, nunca fui achacador, nunca ninguém vai falar isso de mim, que o Rodrigo Marini recebeu, bateu porque recebeu de alguém, ou segurou porque recebeu. Comigo não existe isso. Eu nunca vendi opinião. Eu não vendo opinião. Não vendo. Eu vendo o espaço publicitário. Você tem um produto, quer anunciar no meu programa? Ok, eu vou anunciar o seu produto. Se você fizer lambança, eu vou falar, mas não tenho o mínimo problema com isso. Sim, sim. Marini, mas você acha assim, hoje, né? A gente olha o jornalismo tradicional e a gente percebe que mudou muito, né? Do jornalismo de alguns anos para o jornalismo de agora. Você não acha que hoje tem um pouco de sensacionalismo? Tem alguns jornalistas que vão mais para essa linha? Não. O que você pensa? Assim, primeiro que eu acho que todo mundo é jornalista. Hoje não tem mais essa de... A gente está aqui nesse cruzamento da JK com Higienópolis. Aconteceu um atropelamento aqui agora, um acidente. Hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. Hoje todo mundo tem um WhatsApp na mão, tem uma câmera. Isso aqui virou uma ferramenta que o pedreiro que estava rebocando uma parede aqui, a dona de casa na janela do prédio já pegou, já gravou, foi lá, filmou a vítima, jogou no grupo, já está no mundo inteiro. Então hoje todo mundo é jornalista. Hoje todo mundo é formador de opinião. Hoje o grupo do WhatsApp, ele tem mais alcance do que a televisão. Porque a televisão, ela vai lá, ela vai filmar, ela vai pegar uma imagem de alguém que gravou, 90% é recuperação de imagem de alguém que estava gravando, para editar, para botar no ar, para gravar uma sonora, uma entrevista com o tenente, com o capitão, socorrista, para botar meio-dia. Até isso for pro ar, já rodou a cidade inteira, você já recebeu a foto do morto, o cara com o tiro na cabeça. Velha, né? Já tá velha. Já tá velha. Hoje, o que eu vejo, quando você fala de sensacionalismo, não vejo sensacionalismo, eu vejo entretenimento. Infelizmente. Você liga a televisão, qualquer Londrina, Paraná e Brasil. Hoje você tem entretenimento na televisão. Esses dias eu vi um jornalista aqui em Londrina, que eu não vou falar, todo mundo sabe quem é, que foi, em vez de mostrar a Santa Casa de Londrina, que está passando por um momento difícil, tá lá médico que não recebe há 2 anos, amanhã inclusive temos uma reunião para falar sobre isso lá dentro. Em vez de mostrar isso, de mostrar a cidade industrial que está parada, o Teatro Municipal que está atrasado em 10 anos, em vez de mostrar o Jardim Botânico que está arrebentado, a Mata dos Godói abandonado, o Teatro Zaqueu de Melo 5 anos interditado, o viaduto que já está atrasado e 10 milhões mais caro, os caras foram mostrar na hora do almoço, horário nobre, quanto custa um espaço na televisão no meio-dia para mostrar uma frigideira fritando ovo no asfalto. Quer dizer, aí o outro vai lá e mostra um papagaio que escapou da gaiola e foi para a árvore. Mas peraí, até o que é natural, eles querem criar um atrativo. Quer dizer, o papagaio tem que voar mesmo. O natural, ele tá solto, não na gaiola. Então, assim, eu acho que... Acho que o pessoal tá meio fraco, então, de pauta. Tá fraco de pauta. Hoje, Cris, ninguém tem coragem de colocar opinião. Não sei se por incompetência, por medo, mas não tem opinião mais. mais. Um pouco de cada coisa, né? Pode ser. Eu fico penalizado quando eu ligo a televisão, em qualquer horário, e não vejo mais opinião. Gente que tem coragem. Por exemplo, Ricardo Boechat, que é o meu ídolo. Ricardo Boechat é o meu ídolo. Um cara que tinha opinião, que ia pro Jornal da Band, colocava a sua opinião na Rádio Band News. Eu nunca vou alcançar 10% da competência desse cara, então eu nem me arvoro nessa aventura. Mas era o meu ídolo. Aí eu descobri que, na biografia dele, que foi escrita pelos colegas de trabalho, que a grande frustração dele
foi ter descoberto o rádio depois dos 50 anos. Porque ele começou com 18 no jornal, foi pra televisão depois e tal. E depois dos 50 que ele foi pro rádio. E ele descobriu que era o grande amor da vida dele, o rádio. Então, é o meu ídolo. Será que talvez, você citou aí, né, a questão foi falado de pauta, né? Será que as emissoras, elas não expandiram o horário para comercializar, óbvio, né, para faturar, e aí automaticamente é muito tempo de programa e aí não tem conteúdo suficiente, aí vamos encher linguiça? Eu acho uma pena você pegar um horário, um recorte local e colocar notícia do estado ou nacional, que você já viu ontem no Jornal da Noite, e daí o cara recorta e requenta no local. Ô Cris, não, é falta de criatividade. Tem tanta coisa para mostrar nessa cidade. Você pode criar tanta coisa que não precisa você apelar para matéria nacional. Mas a maioria das emissoras estão sucateadas, elas estão com equipe reduzida. Mas eu vou te falar uma coisa. E aí... parece que eu quero puxar a brasa para minha sardinha. O meu jornal na rádio, que não tem imagem, tá? Não tem uma grande produção. Nós encerramos atrasado todo dia porque falta tempo. 2h30 no rádio. Eu tô brigando agora com a Rádio Tarobá FM. Tô brigando mesmo para ter mais 1 hora de jornal porque falta. Hoje qual que é o teu horário então na rádio? 6h30 às 9h. 6h30 às 9h, você vai para as 10h. Eu tô brigando lá porque tem um monte de patrocinador para entrar e a gente quer esticar pelo menos até as 10h. Aí alguém pode falar, mas quem aguenta ficar 3h30? Mas o rádio, o cara que ouve das 6 às 7, das 7 às 8, é rotativo, né? Rotativo, sim. O rádio é rotativo, né? Mas esse horário, né? Bom, a gente percebe que você tem aí um desafio pela frente, porque lógico, né? Londrina tem muitos problemas. E eu percebo que você bate bastante na questão política. Né? Eu gosto. Uma paixão a política? Eu gosto e não tenho interesse político. Nunca fui candidato a nada, já tive oportunidade, quando eu tive até visibilidade, digo, de imagem mesmo. Por exemplo, quando eu estava na RIC, eu podia ter sido candidato a vereador, aproveitado a projeção. E a gente pode saber, assim, se direita, esquerda? Olha, esquerda não. Se for para escolher, direita, obviamente. Obviamente. Eu não sou um bolsonarista, mas eu sou um cara que votou no Bolsonaro e que se via representado pelo Bolsonaro. Tá? Eu acho que ser bolsonarista é aceitar tudo que o cara fala e faz. Eu acho que ninguém deveria ser bolsonarista, ninguém deveria ser lulista. Eu acho que você tem que ter amor pelo seu país e torcer. Você torce pelo Bolsonaro? Tudo bem. Eu votei no Bolsonaro e me via representado por ele, votei novamente, me senti derrotado junto com a derrota do Bolsonaro, mas respeito o resultado das urnas. Não acredito em fraude das urnas, não acredito. Eu acho que foi o resultado mesmo, foi o momento. Acho que o Bolsonaro ainda volta, né? Vem aí, saiu uma pesquisa recentemente aí, que pode ser que o Bolsonaro, a Michele ou o Zema, candidatos de direita podem votar com muita força em 2026, né? Bom, eu consigo perceber pelas suas falas, Rodrigo, pelo teu posicionamento, né, como um brasileiro, como um londrinense, que você se parece muito com seu pai nesse sentido, né, de zelar pela cidade, porque você luta, você defende, você vai, não, tá errado, tem que fazer, precisa consertar, precisa levar asfalto lá naquela estrada rural, enfim. Você tem um pouco do seu pai aí, né? Eu tenho muito do meu pai. Quando eu era mais novo, eu não queria. As pessoas falavam, você tem o gênio do seu pai. O meu pai era justiceiro, meu pai era honesto, correto e que foi derrubado pelo vício do álcool. E aí as pessoas falam assim, pô, mas o pai era alcoólatra, o cara vai ser alcoólatra também. Eu usei aquele exemplo para não seguir. Sim. Aí você escolhe o caminho que você quer também. Claro, sim. Você escolhe. Claro. Não vem com essa de, ai, tadinho, ai, a mãe era espancada, o pai era alcoólatra, morava na periferia. Eu morei num bairro, depois que eu saí do Cincão, fui morar num bairro, na Zona Leste, que na porta da frente tinha traficante.
Eu nunca usei nenhuma droga. Então não vem com essa... o ambiente faz... Não, você faz você. Você pode entrar em qualquer lugar que você vai ser você. Então eu vejo que o meu pai, que foi um cara que foi destruído pelo álcool, mas ele tinha muito de justiça, de ajudar as pessoas, um cara que não era avarento, um cara que não era dele o que era dele, era dos outros. Meu pai sempre ajudou as pessoas. Eu tenho muito disso. Muito de querer ajudar e de pegar a dor do Cristiano Pereira, da Cris, e levar adiante. Cris, eu não falo, raramente eu comento isso com alguém. Até porque eu evito falar, porque senão amanhã minha vida acaba. Que eu só vou resolver isso daí. Chega a 50 casos como esse. Mas chega muita gente para mim e pede cirurgia. Eu estava aqui agora, antes de começar o podcast, meu telefone tocou, uma certa autoridade da cidade, para me responder sobre um caso que eu levei de uma pessoa que está com depressão. A irmã me ligou hoje na rádio e falou, ou interna meu irmão ou ele vai se matar. Então, eu não quero dar publicidade a isso, falar, eu resolvi o problema da minha ouvinte, porque... Não, eu vou quietinho. Eu quero que seja resolvido. E não precisa mostrar. Não precisa mostrar. Usar a pessoa, às vezes, você dá uma marmita e gasta 5, 10 marmitas para mostrar que você deu uma. E tá cheio disso hoje. Tá. Tá cheio disso hoje. Bom, você falou aí, né, sobre política, mas assim, vamos lá, pergunta básica. Se você fosse prefeito hoje da cidade, que te atrai isso? Não atrai. Não me atrai. Mas se fosse... O que me atrairia hoje é ir pra televisão e continuar no rádio. Isso me atrai. Porque é o meu ofício. Eu não vejo, Cris... Você não vê que dentro da política não há possibilidades? Há possibilidades sim, mas mais possibilidades de ajudar pessoas? Sim, mas, Cris, eu não vejo a política como uma carreira. Sim. Eu não consigo imaginar que... Qual é a sua profissão? Você é um profissional da voz. Entendeu? O nosso amigo aqui é advogado. O outro ali é policial. Ele tem uma função. Tá? Ele tem um papel na sociedade. Político não é profissão. Não pode ser profissão. Político é um momento da tua vida que você abre mão dos seus projetos pessoais e vai se dedicar à coletividade. Como se você fosse um voluntário, mas está recebendo um baita salário. Vereador ganha 13, deputado estadual ganha 25, deputado federal ganha 35, tem 25 assessores. Então o cara tem todas as ferramentas para ajudar os outros. Se quiser ajudar, ajuda. Ajuda. Cada deputado, Cris, tem hoje 16 milhões por ano para mandar para suas cidades. Se você somar 16 do Raul, do Marco Brasil, do Felipe Barros, Gia Garcia, Luísa Canziani, são 5 deputados. Se você multiplicar por 16 milhões, são 80 milhões de reais que Londrina poderia ter. Ô, meu amigo, ajuda, 80 milhões, ajuda você muito. Constrói hospital veterinário, você faz viaduto nessa JK com Higienópolis, você constrói centro de atendimento à pessoa com deficiência, você resolve o problema das pessoas. Por que não resolve? Por que não resolve? Qual que é o problema? Pois é, essa é a pergunta, né? Pô, mas será... Chega lá, o cara muda. Mas sabe o que é? O cara tá focado em ser reeleito. O cara, quando assume um cargo, ele não tá focado em ajudar o pobre, o empresário, que gera empregos e paga tributos e precisa de uma facilidade para continuar funcionando. O cara tá pensando já em ser reeleito. Tem cara aqui em Londrina que é deputado federal e que já tá fazendo campanha para senador. Então isso é muito triste. Tem cara que está na política há 50 anos nessa cidade, pelo amor de Deus. Isso aqui não é o Palácio de Buckingham, que passa da Elizabeth para o Príncipe Charles e vai passar por não sei quem. Isso aqui tem que ter um ciclo que se encerra. Tem que ter outros nomes. E nós estamos há 1 ano das eleições e não temos nenhum nome. Verdade. Não tem ninguém. Verdade. Agora sim, o Rodrigo Marini vai ser candidato? Não é o meu projeto de vida. Não é. Não faço campanha para isso.
Não estou aqui me autopromovendo, nunca usei rádio como palanque, nunca usei microfone como ferramenta política, nunca quis ser candidato, até porque hoje, pensando em mim, eu tenho um salário que na política eu não vou ganhar, entendeu? Só que eu vejo que Londrina precisa. E se chegar um momento, Cris, que eu tenha que ser candidato, eu também não vou me afrouxar, me acovardar, não. Se chegar um momento lá, pô, tem só essa porcaria e essa porcaria pra votar. Cara, se não tiver nenhum nome bom, como Fernando Moraes, da FACIAP, Coronel Vila, algum promotor, algum empresário, alguém da sociedade civil, que se coloque à disposição, eu me coloco. Mas não é o meu projeto. O meu foco é rádio e televisão. Bom, a gente ia perguntar isso, né? Planos para o futuro. Então já está respondido aí. E, claro, você está no rádio, mas de olho também ali na pontinha na TV, né? A minha paixão é o rádio. Eu falo com muita verdade isso para você. A minha paixão é o rádio. Eu ia te perguntar isso, rádio ou TV? Se for para escolher, rádio. Rádio. Eu acho que o rádio tem uma sobrevida maior do que a televisão. O rádio não vai morrer. Também acho. Eu conheço um pouco de São Paulo. É uma cidade que é a segunda cidade do meu coração, São Paulo. O paulistano adora rádio. E a gente tem que levar como base uma cidade, uma metrópole como São Paulo. Com certeza. Lá é rádio. Ninguém mais tem tempo em São Paulo para voltar para casa, almoçar e assistir televisão na hora do almoço. É rádio. Nova York, Estados Unidos, estava saindo uma pesquisa agora, acho que do jornal The New York Times, como o rádio cresceu nos Estados Unidos. 80% de crescimento. O rádio não vai morrer. O rádio vai ficar... Lá na barranca do Rio, o tiozinho me manda mensagem falando que tá ouvindo. Sim. O cara vem de São Jerônimo da Serra, o caminhoneiro tá na estrada... E tá me ouvindo. A dona de casa tá fazendo almoço pra família, tá levando a criança pra escola, o cara tá batendo massa. O que tem de pedreiro na obra que me manda mensagem, motorista aplicativo, tá no rádio. Então, o rádio é o amor da minha vida e me sustenta. Concordo com você, exatamente, e até tive uma experiência há poucos dias atrás, quando aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu sempre à noite estou ouvindo o radinho. Hoje, antes era no radinho mesmo, né? Hoje aplicativo, hoje aplicativo, muito melhor, né? O som mais limpo, aquela coisa toda. Tava ouvindo Rádio Gaúcha, meia-noite e pouco, e tava acontecendo tudo aquilo lá que tava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu fiquei sabendo na hora, e aí as pessoas participando. Olha, aqui em Bocassali está assim, aqui em Mussum tá não sei da quantas, né? E aí vai, rapaz, isso que eu fico encantado. O rádio me encanta por conta de tudo isso. Saber que meia-noite e pouco, na madrugada lá na grande metrópole, tem comunicador ao vivo, né? Coisa que Londrina desse tamanho, infelizmente, as rádios não têm. Esses dias teve um acidente uma empresa muito grande aqui em Telêmaco Borba, que explodiu, teve uma explosão lá na empresa, Klabin, né? Klabin. E, cara, onde que eu fui procurar informação? Nas rádios de Telêmaco Borba, de Ortigueira. Aí eu tenho um aplicativo de rádio, coloquei rádio de Telêmaco Borba. Cara, eu fiquei ouvindo. Aí você espelha no Bluetooth do carro, deixa o celular aqui do lado, você tá ouvindo rádio de Telêmaco Borba. Parece que você tá lá em loco, né? Em loco. E o cara lá, olha aqui na Klabin, não sei o que aconteceu. Meu, e assim, o rádio é louco. E eu faço esse exercício aí. Tem um aplicativo que se chama Garden Radio, que você pega a rádio no do mundo todo. Mundo! Cara, eu sei. fico lá ouvindo rádio de São Francisco, na Califórnia, em Dubai. Em algumas línguas você nem entende, o cara tá falando, mas é magia do rádio. Cara. E daí 1h da manhã, o cara debatendo, porque lá é 5 horas menos ou 5 horas mais, e o cara já tá fazendo um jornal e, cara, rádio do Marrocos, da Espanha. Eu sou apaixonado pelo rádio. É fantástico. Marine, assim, uma curiosidade, tá? É porque a gente sabe que você é muito autêntico. Você fala tudo que você pensa no rádio, enfim, na TV, onde você estiver, até aqui no podcast. Teve algum momento na sua vida que você falou algo, deu sua opinião e que depois você refletiu e falou, puxa, não deveria ter falado? Já. Mas aconteceu. E eu não gostaria de falar desse assunto de novo, para não ficar remoendo, mas eu voltei e pedi desculpa. Porque eu achei que exagerei. Já teve caso que eu pedi, me retratei e falei, não, exagerei, passei da conta e acontece sim.
Sim, a gente é humano, né? E às vezes acontece. E eu tenho essa premissa, sabe, Cris, eu gosto, pra mim é um tesão passar a verdade pro meu ouvinte. Sim. Porque o ouvinte não é tonto, é inteligente. No timbre da sua voz, ele sabe se você tá mentindo. Ah, esse cara aí não tá falando com convicção. Esse cara não tá passando verdade. Tá fazendo tipo. Tá fazendo tipo. E sabe, a gente sabe quando o cara tá fazendo tipo. Então, pra mim, quando eu ligo esse microfone, pra mim é um aparelho que não aceita mentira. Então eu tento ser o mais transparente e às vezes, aí que eu acabo escorregando na casca da banana, que eu coloco a minha emoção no microfone. Que eu me dispo do profissional e coloco o ser humano no microfone. Às vezes eu acabo exagerando ali. Bom, hoje a sua profissão, né, te coloca em evidência e, consequentemente, essa exposição você recebe elogios, mas também muitas críticas. E como é que você lida com isso daí? E para as pessoas que falam de você, que te criticam, o que você tem para dizer para elas? Não, você sabe que eu lido muito tranquilamente com a crítica, porque eu seria muito arrogante, prepotente, eu achar que as pessoas vão concordar comigo em tudo. E não gosto. E não gosto de gente que puxa saco, amigo puxa saco. Eu não tenho, eles sabem disso. Não gosto, eu gosto de verdade, eu gosto de amigo sincero. E gosto de ouvinte. Meu ouvinte é o ouvinte mais crítico do rádio. Porque ele manda mensagem e fala, não concordei com você. E vai pro ar. Não tem essa de escolher a mensagem que vai só elogiar. Não. Sim. Eu lido muito tranquilamente com a crítica. Porque eu sei que eu vou desagradar. E eu tô disposto a isso, a desagradar mesmo. E o jornalista, quando ele é profissional, ele não fica jogando pra torcida, ele vai desagradar. Em algum momento ele vai desagradar alguém. Vai desagradar a emissora, ele vai desagradar um patrocinador, ele vai desagradar o ouvinte, ele vai desagradar alguém. Pô, a minha mãe me deu a vida. Eu fiquei 9 meses lá na barriga dela, e ela me carregando para baixo e para cima. Ela me deu a vida, ela me deu a luz. Eu discordo da minha mãe. Eu não vou discordar de você, não vou discordar do prefeito. Peraí, quem é o prefeito diante da minha mãe que me deu a vida? Não é nada. Então assim, mas eu tenho respeito. Sim. Mas eu não vou deixar de colocar a minha opinião. Então assim, quando eu vou pro rádio, Cris, eu tô muito tranquilo em relação à crítica. Critica mesmo, tem que criticar mesmo. Mas tem que ser uma crítica inteligente. Não venha só... Uma coisa respeitosa também, né? Não venha ser um hater na minha vida, que eu não dou moral, não. E bateu, levou também, não tem essa, não. Você falou de torcida, você torce para algum time? Não gosto de futebol. Você não gosta? Não gosto de futebol, não entendo de futebol. Qual esporte que você gosta? Mas quando tem jogo da seleção brasileira, eu paro para assistir. Não é nem pela bola rolando, pelo futebol, pelas regras do jogo, mas é pela emoção. Eu acho que é mais um estado de espírito. Sim. Você tá torcendo pro seu país. É como se o Brasil estivesse em guerra. E gosto de acompanhar os jogos do Londrina. Gosto, acho um charme o Londrina jogando. Vou ao estádio. Gosto de estar lá no estádio. Não entendo de futebol. Só sei quando a bola entra no gol e é gol. Mas eu vou com os amigos, é pra dar risada, pra brincar. Aquele clima do estádio eu gosto. É muito gostoso. É gostoso. É demais, E eu falo pros meus amigos, olha, as pessoas, as famílias tinham que tomar conta dos estádios. Tinha que ter um incentivo do poder público para a família ir para o estádio. Para a família sentir segurança no estádio. E é gostoso, é um clima... Não é para torcida só, não. Não é para, às vezes, briga de torcida. Não é esse ambiente o estádio. É para a família, a criança que vai com o avô. É lindo de ver. O ambiente do estádio eu gosto. Eu nem sei o que tá rolando lá embaixo. Às vezes perde, eu nem sei. Perdeu, se ganhou. Mas eu vou lá para tomar uma cerveja, para conversar, jogar conversa fora. O importante é ser feliz. Bom, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor, algumas perguntas bem objetivas, bem pessoais. E quer que eu seja bem objetivo também? Também. Tá bom. Política ou jornalismo? Jornalismo. Jornalismo.
Legal. Bom, te perguntei já de rádio ou TV, mas a resposta é rádio, evidentemente. Evidentemente! E qual que é o outro que você imita também? É o Seu Espinosa. Ricardo, né? E Bellinati. Bellinati, você é bom de Rapaz, você acredita que um dia... imitação. Um dia, o seu Antônio Bellinati, eu tava na Rede Massa, fazia programa lá, de manhã, e o Bellinati tinha programa aos sábados, o Antônio Bellinati. O tio O tio. Bila. E daí, ele chegava, acho que quarta-feira, para gravar o programa de sábado. Era Amigo Bellinati. Olá, meu povo de Londrina. E daí, rapaz, eu peguei o telefone um dia, liguei lá na Rede Massa e falei, alô? A Marlete atendeu. Oi, é o Antônio Bellinati? Ela falou, ô, seu Antônio, pois não. Aí comecei a conversar com ela. Ela falou, seu Antônio, mas o senhor acabou de passar aqui por mim? O Bellinati tinha acabado de passar porque ele foi gravar e ela achou que era o Bellinati que estava falando mesmo. E aconteceu uma dessa na Tarobá uma vez. Porque o Fabinho Lainete, ele imita muito bem o Siqueira Martins. É igualzinho. Igualzinho. E ele ligou um domingo de manhã na TV pro operador do ar. Mas você não vai colocar no meu programa no ar? Mas tá no ar já. Mas vocês não estão vendo. E o cara ficou nervoso. Depois ele começou a dar risada e se entregou. Eu falo, o Fabinho Lainete imita o Siqueira melhor que o Siqueira. Melhor que o Siqueira. Bom, neutralidade ou posicionamento? Posicionamento total. Deus me livre e guarde de neutralidade, esse negócio de politicamente correto. Não é comigo, não. Fama ou anonimato? A fama. A fama. A fama, porque a fama, ela te dá ela é uma ferramenta, não por vaidade. Porque, meu irmão, você vai morrer como todo mundo. Mas a fama, no que diz respeito a ser conhecido, ela te abre muitas portas e ela te dá um poder até para ajudar as pessoas. Te dá voz, né? Te dá voz. Por exemplo, esse caso da pessoa que precisa de um internamento, tratamento psiquiátrico. Se eu sou um anônimo, ninguém vai atender. Agora, se é o Rodrigo Marini que tem um microfone, o negócio anda mais rápido. Então, nesse quesito, fama. Mas não por vaidade. Não por vaidade. Ter paz ou ter razão? Não, ter paz. Eu já quis ter razão quando eu estava com 19, 20, 25. Mas hoje eu quero ter paz. Quero ter paz. Balada ou casa? Casa, sempre. Casa. Mas gosto de sair com os amigos. Não, mas a noite não é pra mim. Eu não sou notívago, né, que fala? Eu não sou noturno. Eu não sou. Eu sou do dia. A noite pra mim é pra dormir. Porque eu acordo muito cedo, né? Nem o barzinho, sim, o happy Eu hour. gosto, mas a 18h49, 19h20... É um horário bom pra mim ali. Finalzinho da tarde, início da noite. Até umas 8h30, 9h, vou pra casa. Durmo cedo. Você acorda cedo também, né? Acordo cedo. Acordo 5 horas. Um prato preferido? Prato preferido? Eu gosto de comida japonesa. É? Eu gosto de comida japonesa. E fui descobrir depois dos 35, que eu não gostava. Botava aquele peixe cru na boca, balançava de um lado, balançava do outro e não descia de jeito nenhum. Mas descobri que com cerveja desce redondo o negócio. Vai bem, né? Vai bem. Você tem, a tua família tem alguma... Nossa, fugiu a palavra agora. Alguma descendência? Tem, parte da minha mãe, né? Parte da minha mãe é todo mundo italiano. Minha avó morreu agora em abril com 101 anos. Italiana. E por parte de pai... todo mundo indião, tudo índio. Bugre e tal, tudo... então foi uma mistura, uma mistureba boa. Eu fiquei com o nariz largo e polaco, por conta da minha mãe. E o nariz puxei do meu pai. Mas sobre culinária, eu gosto de cozinhar. Eu não sei fazer comida japonesa. Alguém tem que fazer para eu comer. Mas eu gosto de cozinhar. E o que você gosta de cozinhar? Modéstia à parte, cozinho bem, cara. Você sabe que é um sonho que eu tenho? Quando eu tiver lá, 60 anos talvez... quando eu estiver de boa, tranquilão, ter um restaurante, um pequenininho, só para atender amigos. E nesse meu restaurante eu quero ter os meus cardápios, tudo que eu sei fazer. Então eu gosto muito de fazer massa, cara. Paella, eu cozinho bem, viu? E tudo comida italiana? Comida italiana, espanhola, comida europeia, eu manjo bem, faço bem. Vamos jantar? Faço um quibe, Vamos jantar depois do podcast? Faço um quibe cru também, bom pra caramba. Bom também. Você gosta de fazer massa, a gente gosta de comer massa. Então vamos, por quê? Fechou. Rodrigo, um lugar que você gostaria de conhecer, sonha em conhecer? Tem, cara. Eu tenho vontade, sonho de conhecer São Francisco, na Califórnia. Eu não sei porquê.
não me pergunte o que me atrai em São Francisco, na Califórnia, porque eu sou muito ligado eu gosto de filme. O que me relaxa é chegar em casa, assistir um filme, e quando eu vejo paisagens de filmes norte-americanos, Fantástico, eu gosto daquilo, parece que eu tô lá dentro. Então acho que é mais uma questão de me encontrar com o que eu já vi na televisão, no cinema. Não sei, tem um negócio aí meio ancestral aí. Tem gente que fala que vidas passadas você já viveu em não sei onde, né? Não sei, mas Califórnia, São Francisco, é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Um estilo musical. Eu gosto de MPB. Gosto muito de música, gosto de sertanejo raiz, gosto de música caipira mesmo. Sertanejo universitário não gosto. Respeito essas duplas que estão fazendo sucesso. Até um dia, o Oswaldo Militão, lá na TV Tropical, falou: esse sertanejo universitário nunca se forma. Ele é inteligente. É muito. Lá naquele... Faz tempo isso, hein? Ele e o Marcelo Militão. Ô Marcelo, esse sertanejo universitário nunca se forma, pô. É verdade. Mas eu gosto de sertanejo raiz, sertanejo caipira, música com viola caipira e MPB, Maria Bethânia, Djavan, Caetano, Chico, Gal. Não concordo com a linha política que eles assumiram. Mas o que me interessa é a música. O que ele faz da vida particular não me diz respeito. A obra musical deles é fantástica, né? Sem dúvida. Bom, você falou de um profissional que você citou, né? O Boechat. De fato, eu também gostava muito dele, nós gostávamos muito dele, né? Mas além do Boechat, tem algum outro profissional que te inspirou e que te inspira? Alborguete. Eu não conseguiria ser tão polido e inteligente quanto o Ricardo Boechat. Eu nem entraria nessa aventura arriscada de querer copiar um cara desse calibre. Mas não que eu copie Alborguete, mas eu me vejo muito mais próximo de Alborguete do que de Ricardo Boechat. Então você vê, a minha admiração vai de Luiz Carlos Alborguete Cadeia a um cara como Ricardo Boechat. Você conheceu o Cadeia? Não conheci, foi uma grande frustração minha. Inclusive no dia do velório do Alborguete, que eu queria pelo menos ter ido no velório dele, eu estava no grupo Paulo Pimentel, e o Léo José era apresentador. Ele me ligou, ele falou assim: você não faz um favor para mim? Eu falei: que favor, Léo? Ele falou assim: o Alborguete morreu e eu preciso ir ao velório do Alborguete. Você não apresenta o programa para mim? Era a única chance que eu tinha de pelo menos ver o Alborguete no caixão. Seria triste, mas eu não tive a oportunidade em vida. Eu queria pelo menos me despedir dele, de alguém que eu nunca conheci, mas que era meu ídolo. E daí o Léo falou assim: eu preciso ir ao velório, porque o Léo trabalhou com o Alborguete, foi repórter do Alborguete. E daí eu acabei apresentando o programa Cidade Repórter para ele, e ele foi ao velório do Alborguete. E Alborguete, quem trabalhou com ele foi todo mundo, né? O Barbosa foi repórter. O Camargo, eu não sabia, foi repórter do Alborguete. Foi repórter do Alborguete. O Léo José foi repórter do Alborguete. Então, assim, esse cara fez escola, Ratinho, né? O Ratinho, pô. Né? Ratinho. Todo mundo sabe. Sensacional, né? Bom, muito bom. E um sonho? Você tem um sonho ainda para ser realizado? Não, eu não tenho um sonho assim. Falar, sonho, não tenho. Não tenho. Eu já realizou todos os seus sonhos? Não, acho que eu tenho uma música da Maria Bethânia que diz o seguinte: as coisas todas que já tive, tenho e sei que um dia terei. Então essa música da Maria Bethânia até está na minha descrição do Instagram. O pessoal que quiser me acompanhar lá, Rodrigo Marini, vai clicar exatamente esse trecho. As coisas todas que já tive, tenho e sei que um dia terei. Não tem um sonho, não. Alguma rádio ou alguma emissora de TV que você ainda não trabalhou, que você gostaria de trabalhar em Londrina ou fora de Londrina? Não, eu já passei em todas, então não tem mais sonho para realizar. Não tem mais para onde ir. Trabalhou com o seu Ricardo? Não trabalhei. Não trabalhei com o seu Ricardo. Sensacional, pessoa maravilhosa também. Mas eu já passei por muitas emissoras aí. Talvez um sonho, um dia ser dono de rádio. Talvez, acho que eu te respondo assim. Talvez seria um sonho quando eu estiver mais maduro
e ser dono de uma emissora de rádio como Ricardo Espinosa, JB Faria, que são meus concorrentes, e eu tenho profundo respeito pela história que eles construíram no rádio e a colaboração que eles deram para a comunicação em Londrina. Mas talvez uma rádio do Marini aí. Você me chama, tá? Para trabalhar lá. Olha, meu amigo, do jeito que você tá indo lá, até lá você vai estar milionário. Ai. Bom, Rodrigo, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria muito de... Né, a gente gostaria de bater papo com ele para sempre aqui. Mas defina aí uma palavra para a gente. Pai. Pai é base. Saber de onde eu vim. Eu nunca posso me esquecer de onde eu vim. Então, para mim, é a base. Mãe? A mãe é uma referência de onde eu vim também. E hoje, a minha mãe, eu cuido dela como se eu fosse retribuir tudo que ela já fez por mim. Que apesar de qualquer dificuldade, qualquer defeito que um pai e uma mãe possam ter, é seu pai e a sua mãe, é a sua raiz. Por mais que você queira fugir e não aceitar, é a sua raiz. Sim. Amor. Rapaz, amor é um sentimento... Eu nem sei se eu posso explicar, eu preciso responder com uma palavra só? Fique à vontade. Não, amor é um sentimento nobre que a gente tem que ter. Eu falo até para minha mãe isso. Minha mãe fala, nossa, mas eu amo os meus netos. Eu falei, mas isso é obrigação. Eu acho que amor é quando você se preocupa com a pessoa que você não convive. Um próximo que não é do seu convívio. Quando você se preocupa com alguém que te procura e te pede uma ajuda. No caso de uma pessoa que está precisando de uma comida, de uma oportunidade de trabalho. Que às vezes nem seu sangue é. Né? Não é meu sangue. Porque, Cris, amar alguém que é do meu sangue é fácil. Amar os meus sobrinhos, meu Deus, eu dou meu coração pelos meus sobrinhos, pela minha mãe, pela minha família. Mas e amar alguém que eu não tenho nenhum laço? Eu acho que amor é isso. E Deus? Olha, eu falei pai é a base, né? E eu vejo que Deus é o pai que acaba sendo a base também. Deus é uma... Você sabe que tudo que eu vou fazer, eu vejo que o cara tá olhando. Falei, não vou fazer errado. Porque eu vejo que é um pai mesmo, para mim, né? Para mim, é um valor muito pessoal meu. Mas... Eu não vejo Deus como alguém que castiga. Eu não consigo acreditar nesse Deus que venderam para todo mundo. Que pune, que Deus está vendo, Deus vai te castigar. Não é esse Deus. Eu acho que Deus é mais do que isso, né? Enfim, e cada um tem o seu modo de ver, né? Eu não tenho religião. Quando eu digo não tenho religião, eu não frequento nenhum templo, já fui em todas as religiões. Acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Eu acredito no meu Deus, que é amor. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele é muito petista, muito esquerdista. Eu falo, apesar de você ser muito radical de esquerda, eu gosto de você. E às vezes a gente senta e a gente consegue conviver, apesar das diferenças. Eu acho que é isso que falta hoje, que a gente perdeu, que o Cris pode ser de direita, eu posso ser de esquerda, ou eu posso ser de esquerda, você de direita. E a gente não precisa se odiar, né? Se odiar. A gente pode sentar numa mesma mesa, o pai pode ser Lula, o filho pode ser Bolsonaro, e tem que aprender a conviver. A gente perdeu isso. E esse meu amigo, que eu não vou falar o nome dele, ele é barbeiro aqui em Londrina. E a gente conversando sobre... A gente não fala sobre política, mas a gente falando sobre religião. E eu aprendi com ele que quem faz o bem não erra. Então essa é a minha religião. Quem faz o bem não erra. Então essa é a minha religião. Sabe que eu postei até hoje isso. Uma frase mais ou menos sentido, né? Que quem sabe o que planta não teme a colheita, né? Exatamente. Mas você vai ter medo? Você sabe o que você plantou. E colhe, hein?
Colhe. Com certeza. Colhe. E vem. Eu queria, não sei se eu posso, vocês vão fazer mais alguma pergunta? Não, você quer falar mais? Pode Na falar. verdade, a gente queria te pedir uma mensagem para você deixar para quem está assistindo. Fique à vontade. O microfone é seu. Eu não sei se eu queria deixar uma mensagem, mas eu queria deixar aqui, que eu falei no começo do podcast, que a gratidão é a suprema lei do homem, né? Para mim, do ser humano. Eu acho que quando a pessoa tem gratidão, é o sentimento mais nobre que alguém pode ter. E às vezes as pessoas... Esses dias até uma senhora aqui, na JK, no semáforo, que Londrina está cheia de moradores de rua, uma senhora veio me pedir dinheiro. Uma senhora plena de saúde, com vício, e vício talvez, mas estava bem de saúde. Ela falou assim, eu quero um dinheiro aí para tomar uma cachaça. Eu falei, a senhora tem saúde, né? A senhora podia trabalhar, né? Ela falou assim, você ajuda se você quiser. Tá tudo bem na tua vida? Eu falei, tá bem, minha vida tá bem. Eu tô um pouco triste hoje porque bateram na lateral do meu carro, e realmente haviam batido na lateral do meu carro, tal, que amassou a porta, tal. E ela falou assim, mas você vê, o rico reclama de qualquer coisa. Falei, como que as pessoas julgam você por nada, né? Como que ela fala que eu sou rico, não sabe o que eu passei? Eu acho que isso é muito, muito ruim nos tempos de hoje. Você julgar uma pessoa por uma aparência, você julgar uma pessoa, você achar que você pode rotular uma pessoa e você não sabe como isso vai ser prejudicial para essa pessoa. Ela não sabe o que eu passei. Ela não sabe dos quase 12 meses que eu fiquei fatiando mortadela lá na padaria do Zezinho, no Califórnia. E não estou falando isso para me vitimizar, mas de modo a fazer com que as pessoas acreditem que elas podem. E que agora, 2017, eu tinha o Zé Luiz, que deve estar assistindo isso, Zé Luiz Pereira Júnior, um amigo querido que eu conheci lá na padaria do Zezinho, no Califórnia. Um dia, eu cheguei no balcão da padaria, falei, Zé, eu tinha um Santana, falei, Zé, meu dinheiro acabou. Esses são os últimos R$300 que eu tenho. Acabou isso aqui, pra mim ferrou, velho. Tô morto. E a gente se encontra, o Zé Luiz fala, você lembra daquele dia dos R$300, que era o único dinheiro que você tinha na vida, que aquilo ali era pra pagar água e luz e tal? E olha que reviravolta que a vida deu. E dentro do balcão da padaria, quando eu passei a trabalhar no balcão, que eu saí da televisão, de um estúdio de TV, e fui para um balcão de padaria fatiar mortadela, muita gente pode ter visto isso como decadência. As pessoas chegavam no balcão da padaria e cochichavam. Ó, Rodrigo Marini, fatiando mortadela. Nossa, tá morto, hein? Ixi, mas as pessoas, elas têm prazer de pulverizar isso depois. Você não sabe quem eu vi na padaria fatiando mortadela. O Rodrigo Marini, que era da televisão. E daí ali no balcão da padaria, Cris, eu aprendi a venda. Eu não sabia vender, eu era só repórter. Eu só sabia falar no microfone. Ali no balcão eu aprendi a venda. Eu estava no fundo do poço. E quando você está na queda ainda, você ainda acha que algo pior está vindo. O percurso da queda é muito ruim. Mas quando você já está no fundo do poço, você não tem mais para onde cair. E você sabe que para mim foi um alívio quando eu cheguei no fundo do poço? Porque eu falei, pelo menos já estou aqui no fundo. Já não tem mais para onde cair. E daí eu fui galgando, esperando aquilo encher d'água. Muita gente achou que eu ia me afogar. E aquela água foi subindo, subindo, eu fui boiando até chegar na boca do poço, lá em cima. E saí. E hoje, Cris, eu vivo o meu melhor momento profissional com maturidade, pé no chão, sem esquecer dos dias difíceis no balcão da padaria. Só que as pessoas precisam de uma oportunidade. A oportunidade que eu tive foi lá na padaria. Quem me estendeu a mão foi o Zezinho, dono da padaria. Se não fosse o Zezinho, talvez eu não estava hoje onde eu estou e nem aqui nesse podcast falando com vocês. Então, a gente tem que ter força de vontade. A gente tem que ir para cima, tem que ser tinhoso,
tem que ser chato, persistente, valente, tem né? que ser valente. Mas nunca se vitimizar. Sim. Eu tinha um professor de karatê, Adriano Ribeiro, que eu acho que está morando na Alemanha. Ele falava assim: Mocorongo, ter pena de si é o começo do fim. Não tenha pena de si. Eu nunca me esqueço disso. Então, se você se vitimiza, você vai ficar no fundo do poço. Só que precisou de alguém me dar um braço, me dar uma mão. Então, acho que o recado que eu queria passar era esse. Você acredita em você, acredita no seu potencial. E você que pode estender a mão para alguém, estenda. Estenda. É bom. E tudo isso acho que foi importante para... Por mais que tenham sido momentos muito difíceis, né, ao longo da sua vida... Não, eu não quero tirar nada. Acho que foi extremamente importante para a pessoa que você se tornou Não, eu hoje, não né? quero tirar nada. Alguém já me perguntou isso um dia. Viu, você queria pagar o quê? Não mexe não. A minha história tá aí. Sim. Eu tenho orgulho do balcão da padaria. Eu quero levar isso para os meus filhos, netos, bisnetos, para os meus amigos, para os meus ouvintes, para os meus seguidores. Não, o balcão da padaria para mim é sagrado. Aquele cantinho ali é o Muro das Lamentações. Aquele balcão de mármore, não, eu batia a cabeça ali todo dia. Não, eu não quero que apague nada. Foi ótimo para mim. E se eu não tivesse passado por esse perrengue, talvez eu estivesse numa pior hoje. De verdade mesmo. Sim. Foi ótimo para mim. Foi ótimo para nós receber Obrigado, você aqui. obrigado. Nossa, só temos que agradecer e o público também, tenho certeza que gostou desse papo, conheceu um pouco mais a impressão digital Bacana. do Rodrigo Marini, né? Com certeza. Eu Obrigado. tenho certeza disso. Conhecemos Obrigado um pouquinho pelo melhor convite. você, a tua essência, né? Que eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas acabam nos rotulando, né, por algo, trechos que elas pegam, que a gente fala, e hoje você teve a oportunidade de mostrar verdadeiramente quem você é. Bom, foi um raio-x, hein? Sim. Gostaríamos Uma de ter máquina. mais tempo. Quem sabe a gente faz parte 2 do Marini. E tem história aí, viu? Tem história, né? Com Eu sei que tem certeza. história. Tem história. E para nós também, eu acho que não só pro nosso público que está assistindo, né? Para nós também, levando para o lado pessoal, te conhecer melhor, entendeu? Porque o Rodrigo Marini está aí no rádio, na TV há tantos anos, quer dizer, é companheiro meu de trabalho, de profissão, e a gente não teve oportunidade. Acho que pouca coisa ali na Paiquerê, né? Quando você estava ali, mas... E você também estava lá. Eu estava lá, mas assim, foi acho que muito pouco, né? E a gente sempre te ouve, e ouve das pessoas sobre o Rodrigo Marini, e agora foi prazer mesmo a gente te conhecer um pouquinho mais. Você sabe mais que a fundo, eu achei né? bacana essa ideia da impressão digital, porque, rapaz, quando eu fui chamado pelo Grupo Tarobá para trabalhar lá, e lá dentro havia, por parte de alguns colegas, um preconceito. Por que colocaram tanto rótulo? Briguento, difícil de lidar, carne de pescoço, hein? E daí você vai na convivência. Teve um colega, esses dias, falou assim: posso te dar um abraço? Um repórter. Cara que eu nunca tive amizade com ele. Parou no corredor, um repórter já experimentado. Posso te dar um abraço? Eu falei: meu irmão, pode. Te dou um abraço. Ele falou assim: eu tinha uma outra visão de você. Pelo que falavam e tal. Isso mexeu comigo. Me deixou emocionado. Então, talvez hoje aqui eu esteja dando vários abraços em várias pessoas. Inclusive em mim. Obrigado. Porque eu também ouvia muitas coisas. Eu sei, imagino. E eu sei que, como eu também sou rotulada, porque eu tenho uma característica muito parecida com a sua, de falar verdades. Enfim, a nossa profissão, a gente tem que fazer isso, né? Porque, principalmente a minha área, eu presto consultoria. E, às vezes, a gente fala, nem tudo aquilo que a gente fala as pessoas querem ouvir. Mas eu também aprendi, ao longo dos meus anos aí, sou um pouquinho mais velha que você, que a gente precisa... E tá com cara de muito mais nova, parece minha filha. Tá novinha, né? Mas eu aprendi uma coisa, sabe, Marini? Que a gente precisa conhecer verdadeiramente uma pessoa antes de que a gente faça o nosso julgamento ou que a gente possa tirar nossas conclusões por terceiros, né?
Então, hoje, realmente, a gente abriu esse microfone para te conhecer, para te dar essa oportunidade de você falar, não só pra gente, mas para todos os nossos seguidores também. Eu acho isso uma oportunidade de ouro, de falar. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim. Eu tenho uma dificuldade, não sei. Eu acho que sempre quando eu participo de alguma entrevista, de um podcast, até recentemente, fui convidado por 2 podcasts e eu falei, olha, eu não vou porque eu sempre acho que faço a menos, que faço mal, porque podcast as pessoas querem saber de mim. E assim, eu tenho uma dificuldade de às vezes de contar a minha história, mas daí você me convidou e eu falei, não, eu vou porque eu queria te reencontrar também aqui e ter essa oportunidade de poder estar mais próximo de você. De verdade, Cristiano, é um profissional que eu respeito, que eu admiro, pelo caráter, pela competência. Tá? Você falando, Cris, aí sobre criar juízo pelos outros. Né? Tem uma música do Fagner, é pelos outros que eu sei quem você... Eu acho isso perigosíssimo. Também acho. 10 pessoas vieram falar da Cris para mim. Que a Cris é isso. Eu fui treinado durante esses 39 anos a ignorar tudo que os outros me falam da Cris. Eu quero conhecer a Cris. Eu tenho amigos, pessoas que eu gosto, de graça, que todo mundo fala pra mim assim, você é amigo desse cara? Pelo amor de Deus. Se afasta do fulano, se afasta. Meu irmão, o teu juízo. Pra mim o cara é bom. Exato. O dia que ele pisar na bola comigo é assim também. É uma vez só. Acabou, parceiro. Acabou. Eu desencanto, perco tesão, acabou a amizade. Mas eu não vou te julgar porque a Cris falou. Não vou fazer isso nunca. Falamos muito, né? Não, obrigado pelas palavras, pelo você me citou aqui agora. Mas você sempre foi muito sério, cara. Você sempre... Deixa eu falar um pouco de você. Você sempre foi muito sério, muito ético. Dá um lenço aí, por favor. Não, é real. Você sempre foi muito sério, muito ético. E você não tem ideia, Cristiano Pereira, do que eu enfrentei nessa cidade para apagar o que escreveram de mim. E talvez seja até um desabafo que eu esteja fazendo aqui. Como foi difícil tirar rótulo, e quando eu estava tirando já estavam colocando de novo. E colegas de trabalho. Para quem está assistindo agora, sabe do que eu estou falando. Sim. Quem é do meio. O meio para ter inveja é rádio e televisão. Todo dia, mas tem, no salão de beleza tem, na farmácia tem, na política tem, na igreja tem, em todo lugar tem o cara que puxa tapete. Mas isso parece que foi criado dentro de rádio e televisão. Eu nunca vi. E o que eu já vi, cara que me beijou, me abraçou e apunhalou. Pau nas costas. Eu cansei. Hoje eu sou um cara que tá calejado já. Eu falo que tomei as 4 doses da vacina, tô imunizado. E nesses 19 para 20 anos que eu tenho, desde o início, amador no rádio e na televisão até hoje, nunca alguém veio falar para mim, Cristiano Pereira te detonou. Você sempre teve respeito por mim. Sempre. Então, isso para mim é muito valoroso. No meio tão prostituído, tão cheio de vaidades, tão cheio de puxação de tapete, nunca eu ouvi falar que o Cristiano não gosta de você ou falou de você, detonou. Então, meu irmão, eu tenho muita gratidão por profissionais grandes, porque ser grande não é ter uma voz bonita. Ser grande é grande no microfone e por detrás do microfone, porque o que mais tem na imprensa é canalha, que no microfone é uma coisa, por trás do microfone é outra. Então, eu admiro muito a sua seriedade, de verdade, olhando nos teus olhos, tá, meu irmão? Obrigado. Você citou o Gelson. O Gelson também, para mim, é um mestre. Também o considero da mesma forma que como você falou do Gelson Negrão, né? É um mestre, um cara que me deu oportunidade também na TV, né?
O Júlio Oliveira, que me indicou. Hoje tá narrando, né? Tá narrando no Sport TV. Sport TV. Ele me indicou lá na Tarobá pro Gelson. O Gelson falou comigo, vem aqui, vamos gravar um teste. Nunca tinha feito TV. E ele, e na época o Maurício, né? Que hoje tá lá na massa, diretor. Adoro o Maurício. Adoro. Nós adoramos. O Maurício é sensacional. Um grande abraço pro Gelson e pro Maurício. Eles aprovaram na hora ali o teste. Eu fiquei super feliz com isso daí. E um dia lá nos corredores, aquele negócio, não conhecia ainda muito bem o Gelson, né? Assim, pessoal, né? Aí eu fui, e aí, Gelson? Pô, cara, fulano, não vou citar o nome aqui agora, mas um fulano aí do nosso meio. Pô, o cara é bom, né? Cristiano, o que é bom pra você? Ah, o cara é bom, ele comenta bem, né? Futebol, o cara é inteirado, o cara já liderou a equipe de esporte aí, rádio, não sei o quê, tal. Você conhece ele pessoalmente? Eu falei, não. Então o cara, para ser grande, para ser bom, ele tem que ser bom não só profissionalmente, ele tem que ser uma boa pessoa, um caráter. Aquilo lá me mudou a chave dentro de mim de concepção de pessoa boa. Não é só o bom profissional. É isso daí. Tem que ter o conjunto da obra. Tem que ser o conjunto da obra. Bom profissional, boa pessoa... Entendeu? E daí eu comecei a analisar. Eu falei, aquele cara não é tão bom assim como eu pensava, entendeu? O Gelson é um mestre, né? Sempre ensinando, né? Aprendi muito com ele. Mas tá bom. Mas legal. Muito obrigada. Beijo na alma pra vocês. Tinha que ter essa frase. Beijo na alma. Beijo na alma. A gente tá muito feliz de ter conhecido um pouquinho mais a tua história. Obrigado por ter aceito. Desculpa, eu às vezes fico meio... fora do ambiente, do meu ambiente de trabalho, e me sinto até meio perdido e tal. Se eu não fiz legal, aí me desculpa. Imagina, foi muito bacana. Acho que para nós legal. Que é um pouquinho constrangedor, né? Entrevistar um jornalista, alguém que já está acostumado a fazer entrevista, a gente te entrevistar também, dá um friozinho da barriga, viu? Obrigado. Mas a gente admira o seu trabalho, com certeza. Fico feliz. Obrigado. Tá? Ótimo. Fechamos assim, então. Obrigada. Pessoal, continue nos seguindo lá, então. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente.